Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8, no verso 1. Os irmãos acharam aí? Romanos 8, 1. Cliff deve sabê-lo até de cor, né, Cliff? Você usa muito ele. Tudo bem, Marcelo? Graças a Deus. Amém. Isso é bom, isso é muito bom. Está escrito assim, Romanos 8:1, Marcelão. Você também sabe isso. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Você lembrava dele? Vamos orar, irmãos? Senhor, nesse momento, Pai, eu quero te pedir da minha parte que haja humildade, Senhor, em reconhecer que é o Senhor quem me capacita, que é o seu Espírito que me traz à memória as coisas que serão faladas aqui nesse momento. Senhor, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos aqui nessa igreja, nesse corpo local. Abençoe nosso irmão Carlos Hamilton e sua família que não se encontra nesse momento, nosso mestre, Pai. Já agradeço também pelo louvor, pela música que a Ana cantou, o louvor que os irmãos fizeram, o momento da ceia, a palavra do Cliff, a palavra do Carlos Augusto, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus amados, Romanos, no capítulo 7, Paulo coloca como se fosse uma batalha, uma briga, um fight, que é mais moderno, né? Né, Cliff? É um fight. Entre a carne, entre os desejos da carne, a vontade da carne, e o espírito. O que é interessante é que Paulo fala que ele, todo dia, ele tem que vivenciar essa luta dentro dele. Eu faço a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, mas faço a vontade da carne. Aí em Romanos 8 ele começa falando esse versículo aqui. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Esse versículo, aleluia, né, irmão? Graças a Deus. Aqui, esse versículo não pode sair da nossa memória, irmãos. Viu, Carlão? Nunca, mas nunca, nunca, nunca. Em 1 João capítulo 8, João fala o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade, 1 João capítulo 1, versículo 8. Desculpa, eu falei errado, né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Olha o versículo 9, irmãos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, aqui já é outro apóstolo, João, falando. Também era um ser humano, como nós também, e que também vivenciava esse fight, essa briga, essa luta, essa guerra entre a vontade da carne e ele querer fazer a vontade de Deus. E ele fala, se confessarmos
os nossos pecados. O confessar aí, meus irmãos, José Amâncio, meu querido, e muito querido, você sabe disso. O confessarmos aí, não é só a questão de, não é somente uma questão de eu vir falar, Marcelo, eu pequei, eu falei mal de você. Não é só isso não, aí, tá vendo? Não é só isso não, tá? Ele tem o direito, se eu virar para ele tem o direito de não querer nem conversar comigo mais, né? Se eu estou denegrindo a imagem dele, que amigo é esse? Isso é uma confissão que eu estou fazendo, né? Só que com Deus, irmãos, é diferente. Homologueus. Que o Geraldo lembra dessa palavra, o Cliff também. Homologueus. É um acordo. Aqui nós... Quem já foi demitido de alguma empresa aqui e vai fazer um acordo, é homologação. Né, Elaine, a nossa doutora aqui de plano? Homologação. Homologueus. O que é homologueus? É um acordo. Um acordo. Qual que é o acordo do Senhor conosco? Amém. Então já tem, irmãos. Isso é a ideia do confessar aqui, é essa. O seu pecado já está perdoado. Você não tem que ficar se martirizando. Com Deus é diferente, Marcelo. Né? Às vezes, se você me ofende, eu provavelmente vou ficar chateado com você. Aí Deus tem que fazer um trabalho, tem que ir lá na sua casa um dia, almoçar, né? Trazer um... Né? Mas com Deus é diferente. Com Deus, irmãos, já tem o homologueus. Olha só o que João fala em 2:1. Meus filhinhos, estas coisas, ou seja, isso que eu acabei de falar, né, o que o estas quer dizer, essas coisas que foram faladas aí agora, vos escrevo para que não pequeis. Mas, se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Então, irmãos, pecou? Qual que é o acordo? Cristo já morreu por você. Satanás, ele não tem o direito de ficar te acusando. Você só vai aceitar se você não conhece a palavra de Deus. Entendeu, Carlão? Se você não conhece a palavra de Deus, você vai aceitar. Então, está claro para vocês? Então, o confissão não é só o que eu fiz com o Marcelo aqui. O confissão, irmãos, é um acordo. Os seus pecados já foram todos perdoados. Todos, mas todos. Então, amém? Pode tirar da sua cabeça. Satanás, ele sempre vai te acusar. Vai jogar na sua cabeça. Ó, né? Não vai, Joel? Não vai jogar na sua cabeça o tempo todo que você vacilou, pecou, não é? Desculpa, Isaac. Joel, meu menino, não é, Isaac? Então ele vai, entendeu? E nós, como filhos de Deus, o que tem que estar na nossa mente, imediatamente, automaticamente, Cristo morreu pelos meus pecados. Amém? Glória a Deus. Eu acho que eu já até podia parar de falar aqui, Marcelo, para mim já estaria bom, sabe? Mas eu queria estar falando em Isaías 53. Deus está me trazendo à memória. E muito obrigado, Senhor, por isso. Isaías 53, a partir do versículo 4. O culto sem o Carlos Hamilton aqui não é o mesmo, né, irmãos? Ele sempre faz uns comentários, umas intervençõezinhas, né? Está escrito assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Não é verdade, Cida?
carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Aí, Geraldo, tá vendo? Esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, mas sequer abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matador, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão, pelo juízo, que é aquilo que o Cliff falou mais cedo, e que Deus permita que aquilo que o Cliff falou não saia da minha cabeça. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, a vontade do Senhor era esmagá-lo, fazendo enfermar quando ele se puser como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Amém, irmãos? Então, quando a gente carrega culpa na nossa mente, a gente está indo contra o que o profeta Isaías falou aqui em Isaías 53. Entenderam, irmãos? Todo mundo entendeu? Amém? Cristo levou, olha o quanto Cristo sofreu por nós. E se a gente não leva em consideração isso, a gente leva uma vida de sofrimento à toa e desnecessária. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nesse momento, Pai, o pastor Geraldo vai estar nos trazendo a palavra, Senhor. Prepare nossos corações para receber o que o nosso pastor tem para falar nessa manhã. Tranquiliza nossas almas, Senhor, por favor. E que seja, Pai, uma palavra que fique nos nossos corações por muito tempo, Senhor. Que fique sempre latejando na nossa memória o que Ele vai falar. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Sempre que a Ana sobe aqui na frente, eu fico na expectativa, sempre é surpreendente, né? Amém, glória a Deus. Aleluia. Eu acho que eu e o Ricardo, nós combinamos hoje. Não combinamos. Ele não sabia que ele ia falar de 1 João, nem ele sabia que eu ia falar também de 1 João hoje. Mas esse é o mover do Espírito. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em 1 João, capítulo 5, por favor. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. É bom ter vocês aqui nesta manhã de domingo. Alegria para nós ter o Luiz aqui conosco. Né? Seja sempre bem-vindo, Luiz. Ok? Ter os irmãos aqui conosco. Alegria para mim, imensurável.
porque realmente vocês... Vou até tirar uma foto sua aqui, olha para mim aqui. Sorria. Se não estiver saindo bem, eu vou falar. Não vai ter que... Amém. Ali no fundo, deixa eu ver se eu consigo pegar um aqui. Ok. Agora tirar uma aqui, Marcelão. Ok, tirou a Márcia arrumando o cabelo. Não, a Marta. Sorria. Ok. Amém. Que bom tê-los aqui nessa manhã. Aleluia. Vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela manhã. Obrigado por cada um aqui presente. Obrigado por sua presença aqui conosco, Pai. Toda a honra e toda a glória, todo o louvor seja dado ao nosso Deus e Pai. No nome glorioso de Jesus Cristo, esse nome que está acima de todos os nomes. Te amamos, Senhor. Espírito Santo, continue ungindo nossos corações nessa manhã, nos ensinando, nos instruindo, no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. 1 João capítulo 5, 1 João capítulo, a partir de versículo 1, está escrito: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, quem ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Não aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? Sabe, interessante para nós, porque tudo nas nossas vidas, como nascido de novo, é pela fé. Quando nós recebemos acusações do inimigo e tudo, nós respondemos pela fé às acusações, como o Ricardo falou de Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para nós, que já estamos em Cristo Jesus. Pensa, que privilégio, que posição maravilhosa nós temos perante Deus nessa manhã. Uma posição de que nada no mundo poderá nos acusar perante Deus. Ricardo falou que Satanás não tem o direito de ficar nos acusando, porque a obra está consumada. O Carlos Augusto estava falando comigo ali no intervalo de algo que eu falei há anos atrás. A vida com Deus é um desafio. E você andar com Deus? Coragem não é ausência de medo, mas é mesmo que com o medo nós continuamos aplicando a palavra de Deus em nossas vidas e assim andando de fé em fé. E essa é a vitória que vence o mundo. O mundo, escrito aqui em 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19, está escrito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno toca. Que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está sepultado no maligno. E o alvo do inimigo, do diabo, é tentar nos confundir. É tentar trazer culpa e trazer condenação para anular a nossa fé. A nossa fé é o alvo do inimigo. Porque se ele põe dúvidas, nós vamos agir com incredulidade. E quando nós agimos com incredulidade, no lugar de bênção, no lugar que Deus nos chamou a andar, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo andará por fé. A praticidade da nossa fé é quando vem um pensamento que provém do abismo para nos acusar. Ei, peraí! Nenhuma condenação há para mim. Nenhuma condenação. Sou salvo pela graça de Deus. Não há mais condenação. Não há mais culpa. Eu fui lavado pelo sangue de Cristo.
E agora, quando nós aplicamos isso em nossas vidas, quando alguém chuta a nossa canela, né, Marcelo? Você sentou aqui na frente de propósito hoje, para o Ricardo Souza pegar no seu pé e eu também. Né? Sabe? Olha, e aí, a praticidade é quando o irmão chuta a nossa canela, nós, dói, ai, machuca, pisa no dedinho pequeno, lá no dedinho, esmaga, e nós ouvimos estrelinhas. E falou, e aí a praticidade da fé, nós viramos e falamos, perdoados. Então José Amâncio, hoje de manhã ele madrugou aqui hoje. E eu falei, José Amâncio, canta uma música, ele, perdoados, esquecidos, e se foram para sempre. Seu sangue cuida de mim. Amém? Uau! Essa é a praticidade da palavra de Deus, da nossa fé, alimentada com a palavra de Deus. Olha, irmãos, abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 4. Tiago, versículos 1 a 7, está escrito. Deixa eu colocar meu óculos, que as letras ficam correndo para um lado e para o outro. Ela fica parada. Parou. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Não é isso, Ricardo, o contexto do capítulo 8, versículo 1 de Romanos? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis. Pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Enfim, a amizade do mundo é inimizade de Deus. Aquele, pois, que todo mundo constitui-se inimigo de Deus. Lembra que nós falamos, o mundo está debaixo do maligno. O príncipe deste mundo é o diabo. Versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo, limpai o coração. Ó amados, amizade, inimizade, inimigo de Deus. O mundo, para você hoje, para te acusar amanhã. E você fala, muitas vezes a nossa, oba, legal, isso está muito divertido, olha o prazer que eu estou tendo, e os demônios ficam, uau, olha lá. É desse jeito, porque o mundo jaz no maligno. Aí no outro dia, nós levantamos, cansados, frustrados, desanimados, e o inimigo lança seu dardo. Lembra de ontem? Nós estávamos lá, ó, soltando foguetes. Aí, muitas das vezes, gente, estava soltando foguete ontem. Aí vem outro pensamento. Uma coisa. O filho esperto pisou no seu dedinho semana passada. E você estava na dúvida de perdoar. Agora você vai perdoar ele? Se você escreve uma carta para ele. Fala com ele que ele é culpado. O diabólico. Porque ele é Satanás. Ok. Mas amados, resistir o inimigo, como diz o versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo,
e ele fugirá de vós. Como nós resistimos o inimigo? Chamando ele para a luta? Para fazer como é que fala? Aquela luta... Hã? O quê? Fight. Aquele que tem aqui no Minas Centro, que não é? Minas Centro no Mineirinho. UFC. Você vai perder feio se você fazer isso com o inimigo. Não é por obras, não é por força, não é por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Resistir o inimigo na fé. A fé alimentada e alicerçada com a palavra de Deus, Romanos 10, 17. E aí, 1 Pedro, olha lá comigo, 1 Pedro. Pedro, versículo 8 e 9. 1 Pedro 5, 8 e 9. Sedes e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistis na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Aqui nós estamos hoje. Você e eu podemos fazer a diferença nesse mundo tenebroso. Ou podemos como foi a palavra que o Ricardo usou? Homologar. Que significa fazer um acordo. Você pode voar com Deus, concordando com Ele, no plano que Ele tem para a sua vida e na obra consumada, não te imputando a você nem a mim o que nós merecemos. Ou você pode entrar em um acordo com o mundo, viver nos prazeres do mundo, que é aquela estrada larga, de prazeres, mas saiba que um dia o inimigo vai puxar o tapete. E você vai procurar um culpado. Aí, aquela pessoa mais próxima de você, você vai apontar o dedo. Aí, o Marcelo foi uma boa ilustração hoje. Ele está aqui do meu lado. Né? Foi ele. Resistir firme, exatamente, mas na fé. Não como isso, no sentido de brigar com ele, mas no sentido de aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, no momento que está vendo aquele pensamento mundo que nós, aí a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela torna prática em nossas vidas, e o inimigo foge envergonhado, como está escrito em Tiago, capítulo, e ele fugirá de vós. Por quê? 1 Pedro capítulo 5 fala que o anjo do Senhor em nosso redor. Nós fomos selados pelo Espírito Santo, maior aquele que está em nós, em 1 João capítulo 4, do que o está no mundo. E aqui 1 Pedro 5 fala que está o diabo, o demônio, rugindo como leão, querendo nos devorar. Se você abre o flanco, o inimigo lança o dardo. O intuito do inimigo é anular sua fé. A fé que vence o mundo. A fé que vence os dardos malignos. A fé que faz você um canal de bênção no dia a dia, onde você anda, no seu trabalho, na sua casa, com sua família. O inimigo quer trazer dúvida. E quando traz dúvida, vem a incredulidade. E quando a incredulidade opera, nós saímos do lugar de bênção. Amados, Isaías 29, por favor, rapidinho para a gente concluir nessa manhã. Isaías 29. Precisamos ter muito cuidado com